A Alemanha entrará em recessão no ano que vem, 2023, e a inflação subirá, previu o governo na quarta-feira, enquanto a principal economia da Europa luta contra a disparada dos preços da energia após a paralisação do gás na Rússia. As previsões oficiais foram o último aviso de que a economia da Alemanha, que estava apenas se recuperando após a pandemia, deve encolher em 2023 devido às consequências da invasão de Moscou à Ucrânia. Revelando as últimas previsões do governo de contração econômica de 0,4% e inflação de 7% para 2023, o ministro da Economia Robert Habeck pintou um quadro sombrio de uma séria crise de energia. A inflação holandesa atingiu um novo recorde de 14,5% em setembro devido ao aumento dos preços da energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mostraram dados oficiais na quinta-feira. A Holanda, a quinta maior economia da União Europeia, agora tem uma das maiores taxas de inflação da Europa enquanto tenta acabar com sua dependência do gás russo. O aumento de 14,5% ano a ano em setembro ocorre depois que a inflação atingiu o recorde de 12% em agosto. Os preços dos alimentos na Espanha registraram um aumento recorde em outubro, mantendo o custo de vida dolorosamente alto, mesmo com os custos mais baixos de energia provocando uma queda na inflação, mostraram dados oficiais na terça-feira. Os preços gerais dos alimentos subiram 15,4% em relação ao ano anterior, o maior aumento desde o início da série estatística em janeiro de 1994, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O custo dos vegetais frescos aumentou 25,7% anualmente, os ovos subiram 25,5%, o leite aumentou 25% e o preço dos grãos subiu 22,1%. Os preços dos alimentos subiram 2,3% em relação ao mês anterior. Globalmente, os preços dos alimentos subiram desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro, reduzindo os embarques de grãos de um dos principais fornecedores mundiais. Em outubro de 2022, os preços aumentaram 7,7% em comparação com outubro de 2021, de acordo com a porcentagem de variação de 12 meses no Índice de Preços ao Consumidor, respectivamente, a taxa de inflação mensal de bens e serviços nos Estados Unidos. Os dados representam as médias das cidades estadunidenses. Os preços da energia deram um salto na Europa após a decisão da Rússia de interromper indefinidamente a oferta de gás natural para o continente por meio de seu maior gasoduto. A medida, que agrava a crise na região, pode levar as maiores economias à recessão e forçar o racionamento. Os contratos futuros de referência do gás chegaram a subir 35%, o maior ganho em quase 6 meses, enquanto os preços da eletricidade também aumentaram. O corte de oferta repercutiu nos mercados, com impacto nas ações e no euro, que caiu para mínimo em 20 anos. Na sexta-feira, a russa Gazprom tomou a decisão de última hora de não reativar o importante gasoduto Nord Stream, após 3 dias de manutenção. Albert Pike foi um advogado, militar, maçom e escritor dos Estados Unidos. Considerado o Papa da Maçonaria. Autor do livro intitulado Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo. Foi um político, maçom e revolucionário da unificação italiana. Primeira Guerra, de 1914 a 1918, serviu para os Illuminati derrubarem os czares da Rússia e assim criar uma fortaleza socialista e ateísta. Segunda Guerra, de 1939 a 1945, serviu para destruir o nazismo e fortalecer o sionismo político a ponto de instituir o Estado soberano de Israel na Palestina.
Terceira guerra servirá para destruir tanto o sionismo político quanto o islamismo. Os Illuminati vão fomentar a batalha. O gatilho: conflito entre país islâmico e Israel. O conflito na Ucrânia OTAN contra a Rússia serve para encaminhar os países a uma crise econômica, energética e de confiança das populações em seus governantes. O evento tão esperado acontecerá de fato quando alguma nação islâmica entrar em confronto pesado contra Israel. Em 18 de novembro de 1990, o rabino Menachem Mendel Schneerson, conhecido como de Rebbe, disse a Benjamin Netanyahu que o primeiro-ministro entregará as chaves ao Messias tão esperado. A conexão mais sólida de Netanyahu com o Messias foi através do rabino Menachem Mendel Schneerson, o líder Lubavitcher Rabbah, que morreu em 1994. Os dois se conheceram em 1984 quando Netanyahu era embaixador de Israel nas Nações Unidas. ישראל לאחרונה נמצא נתפסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם מצא שעדיין משיח ליבו. אז הייתה משהו עם מה ידיעתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגלל ועדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בצורה טובה. De Rebbe faleceu em junho de 1994. Netanyahu voltou a Israel e dedicou-se à vida política. Foi primeiro-ministro mais longevo de 2009 até 2021, e depois de uma crise saiu derrotado. Naftali Bennett sucedeu Netanyahu e depois veio Yair Lapid. Aparentemente o sonho, a profecia de Schneerson tinha falhado. Em 2022, quinta eleição em 3 anos para primeiro-ministro. Benjamin Bibi Netanyahu venceu. Ele está de volta. A profecia do rabino de trazer o Messias volta a valer. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem anunciará a chegada do Anticristo, segundo as Escrituras, será o falso profeta. Alguns freis, padres, bispos, dizem que Bergoglio é o falso profeta. Profecia de São Malaquias de Armagh diz que o sucessor de Bento XVI será o último Papa. E a Igreja Católica chegará ao seu fim no reinado do próximo Papa. Alguns freis, padres, bispos e até mesmo leigos afirmam que Bergoglio é um antipapa, que ele é um usurpador na função. O livro Confissões de um Illuminati revela que haverá apenas mais um papa antes da destruição da Igreja Católica. E este último papa, sucessor de Francisco, virá da África. Poucos anos atrás especulou-se o nome do cardeal guineense Robert Sarrat. O que pode pesar contra o cardeal é a idade avançada, que nasceu em 1945. Em 2022 completou 77 anos. Seja como for,
Se Francisco é ou não o falso profeta, se o próximo Papa virá ou não da África. O futuro dirá. O tempo está passando muito rápido. E há muitas coisas acontecendo. Em questão de poucos anos teremos as confirmações que esperamos.